E conosco está nosso caro amigo, o embaixador Chas Freeman. Bem-vindo, embaixador. Obrigado. É bom estar de volta. Deixe-me começar com as últimas notícias sobre o que está acontecendo agora. O tempo não para e precisamos entender o que se passa neste exato momento. Há uma hora recebemos informação do presidente do parlamento iraniano. Ele disse que duas medidas acordadas ainda não foram implementadas: o cessar-fogo no Líbano e o desbloqueio de ativos iranianos antes do início das negociações. E então, literalmente na última hora, soubemos que um representante da Coreia do Sul e um banco do Catar anunciaram em um dos bancos do Catar que estão tentando conseguir que Washington autorize o desbloqueio de 7 bilhões de dólares em ativos iranianos no Catar, vinculados a uma conta na Coreia do Sul. Eles receberam autorização. Outra boa notícia, na minha opinião. Mas muito mais importante é a situação entre Líbano e Israel. Donald Trump e o jornal israelense Israel, Hayom, disseram que haverá um cessar-fogo imediato entre Israel e Líbano. Anunciarão isso amanhã. Será, como sabem, um cessar-fogo completo, segundo os termos de 2024. Algo nessa linha. Outro veículo informou que isso ocorre sob pressão do Irã, devido às negociações. Mas, segundo a Axios, Líbano e Israel prepararam um acordo de cessar-fogo, que seria resultado de um gesto de boa vontade por parte de Israel, e não. Isto está sendo feito sob pressão do Irã. Isso foi reportado pela Axios. E parece que a delegação iraniana já está a caminho de Islamabad. Esperam-nos negociações. Enquanto falamos, chega-nos mais uma notícia importante. Os iranianos vão voltar a negociar de forma indireta. Eles não vão posar para fotos com J.D. Vance, porque não consideram isso aceitável. Vocês vão entender tudo a partir do comunicado. Chegou Samsento ensinando diz concedestation, segundo se Bem, tudo isso é muito interessante e relevante. E fico muito satisfeito em ouvir que as negociações em Islamabad vão prosseguir. É óbvio que a Casa Branca, desesperada para acabar com esta guerra, tomou uma série de medidas úteis autorizando o descongelamento de ativos no Catar e talvez em outros lugares. Não sei exatamente onde, mas é um grande avanço na demonstração de boa vontade que faltou nas negociações anteriores. Mais importante ainda, se no Líbano realmente houver um cessar-fogo com base no acordo de 2024, que Israel não cumpriu, veremos se agora ele vai cumprir. Mas se houver um cessar-fogo, isso será extremamente importante. Porque o Irã não só protegia o Líbano e patrocinava o Hezbollah, que é a única força de defesa eficaz no Líbano, mas também acho que o Irã claramente julgou que a capacidade dos Estados Unidos de deter a agressão israelense seria o indicador decisivo de se os Estados Unidos realmente querem pôr fim a esta guerra. E se a Casa Branca realmente pressionou Netanyahu, como parece ter acontecido, isso é muito bom. Acredito que o Irã vai aceitar ir a essas negociações, se elas acontecerem, e European Union realmente espero que aconteçam, mesmo que não em posição de força. Ele controla o Estreito de Hormuz. Os países do Golfo Pérsico não conseguirão sobreviver financeiramente. Eles não terão dinheiro para implementar seus programas de desenvolvimento se esse estreito ficar fechado para eles. E embora agora estejam muito enfurecidos e desejem vingança, especialmente nos Emirados Árabes Unidos,
creio que a longo prazo não terão outra escolha senão reconhecer que, se não se pode abrir o estreito pela força, terá de ser pela via diplomática. Ou seja, fazer um acordo com o Irã, inclusive sobre a retirada das bases americanas do solo e de seu território. Portanto, tudo isso é muito positivo. Mas o Irã não precisa tomar nenhuma medida para atacá-los de novo e pressioná-los. O Irã mostrou que pode atacá-los. Ele causou danos sérios às bases americanas em seus territórios. Ele derrubou alguns de seus alvos energéticos. Quanto ao Kuwait, o Irã nega ter atacado a planta de dessalinização. Talvez tenha sido uma operação sob bandeira falsa, conduzida por Israel. Mas todos os países do Golfo Pérsico, a longo prazo, serão obrigados a ceder ao Irã. Isso vale tanto para os Estados Unidos quanto para outros países. E é muito revelador que o governo da Espanha reabriu sua embaixada em Teherã. Isto quebra a unidade europeia nessa questão e provavelmente será o primeiro de muitos. Acho que é um acontecimento muito importante. Esperemos que durem até amanhã de sábado, no horário do Paquistão. Acho que vale dizer algumas palavras sobre o Paquistão. O Paquistão foi autorizado a agir como mediador após consultas com o Egito, a Turquia e a Arábia Saudita. Esse grupo de 4 países tem grande potencial. Já discutimos isso antes, mas é óbvio que havia, na região, desejo de formular um plano de paz. O ministro das Relações Exteriores do Paquistão partiu para Pequim. Houve uma declaração conjunta do Paquistão e da China. Ao que parece, isso foi um fator muito importante que permitiu ao Paquistão conseguir o chamado cessar-fogo. European Union diria que não é um cessar-fogo, mas um cessar-fogo aparente. Não é real. É um intervalo nas hostilidades. Não é o fim, nem mesmo uma pausa decisiva. As negociações de amanhã em Islamabad vão decidir se isso vira um cessar-fogo de verdade. Ou seja, os Estados Unidos e Israel vão juntar-se ao Irã no cessar-fogo no Líbano e em outros lugares. Acho que, agora, Donald Trump está lutando pela própria sobrevivência. Porque se ele seguir por outro caminho, se tentar de algum modo seguir a agenda de Benjamin Netanyahu, isso não o vai ajudar. Não. European Union, acho que tudo está bem claro. Nessa guerra não houve vencedores, mas 2 nações perderam e seus líderes sofreram uma derrota. Donald Trump e os Estados Unidos perderam essa guerra. Benjamin Netanyahu e Israel perderam essa guerra. A tentativa de Benjamin Netanyahu de se reabilitar ou obter uma vitória no meio da derrota, invadindo o Líbano, também fracassou, não só porque o Irã exigiu um tratamento justo ao Líbano, mas porque o Hezbollah opôs resistência séria e o lado israelense sofreu perdas muito grandes. E isso lembra que, embora Israel seja muito eficaz em atacar civis desarmados ou bombardear quem não tem defesa antiaérea, não é muito eficiente em operações terrestres quando enfrenta resistência sólida. Por isso entendemos que muitos tanques Merkava, que foram desenvolvidos em Israel e estão em serviço, foram destruídos. Cada tanque tem uma tripulação de 4 pessoas. Isto significa que, se houvesse 100 tanques, segundo o que nos dizem, 400 pessoas do lado israelense teriam morrido ou ficado gravemente feridas. O plano de Israel de anexar o sul do Líbano não vai funcionar. Portanto, penso que, por ora, podemos considerar que o objetivo foi alcançado. European Union diria que o Irã ganhou controle sobre o Estreito de Hormuz. E só se pode tirar esse controle por meio de negociações que provavelmente vão manter para o Irã um papel na gestão do Estreito em conjunto com Oman. Oman tem uma pequena província na margem do Estreito de Hormuz, aparentemente cercada por Fujairah, nos Emirados Árabes Unidos. O Estreito está sob controle.
O Irã livrou-se das sanções sobre a exportação de petróleo. Suas receitas com venda de petróleo nesse período praticamente dobraram. A produção de petróleo cresceu significativamente, cerca de 40%, e o preço do petróleo dobrou em relação ao anterior. Em terceiro lugar, as forças de mísseis do Irã não foram destruídas. Elas permaneceram. O Irã não precisa mais lançar mísseis contra Israel. Em Israel, há uma crise política. Muitos israelenses estão muito zangados com Benjamin Netanyahu por tê-los envolvido nesta guerra. Outros culpam os Estados Unidos por terem se retirado do conflito. Na situação atual, o Irã pode adotar uma postura de espera e talvez recorrer à diplomacia internacional para reforçar o isolamento de Israel e dos Estados Unidos. As negociações podem continuar se não houver uma escalada súbita. Quero dizer que o principal problema das negociações é que as partes não conseguem concordar sobre os termos do próprio acordo. Eles têm concepções totalmente diferentes sobre o que foi realmente acordado. Por isso, é importante voltar à declaração do primeiro-ministro do Paquistão. Agora, Al-Sharif diz que deixou absolutamente claro que o Líbano fazia parte do acordo. Isso estava na agenda. Na declaração sobre a chamada trégua, o Líbano foi mencionado separadamente. Por parte dos Estados Unidos, obviamente sob pressão de Israel, negar isso é desonesto. Como somos story, Muaslu pori kastol, muastol, wastol, wastol, tol, mastol, wastol, Fico satisfeito que os Estados Unidos aparentemente tenham exercido forte pressão sobre Israel para que recuasse, para que parasse a agressão no Líbano. Não sei em que consistiu essa pressão, mas direi apenas algumas palavras. Primeiro, Israel não pode travar nenhuma guerra sem o apoio dos Estados Unidos, sem a sua assistência logística, fornecimento de armas, munições e assim por diante. Israel ficou sem meios para interceptar mísseis iranianos. Assim, está praticamente indefeso diante de um possível reinício das operações militares por parte do Irã. Se o Irã decidir fazer guerra, será um golpe sério. Não sabemos quais danos foram infligidos a Israel, porque lá vigora a censura militar, inclusive satélites que normalmente transmitem informações sobre a situação na Palestina são bloqueados. Mas é óbvio que os israelenses já estão por mais de 6 semanas em perigo devido às ogivas em voo e à necessidade de se abrigarem constantemente em refúgios antiaéreos. Duvido que o moral em Israel esteja alto. A guerra no Líbano, como já disse, mesmo antes da exigência do Irã por uma trégua, estava se desenrolando contra Israel. Ou seja, os Estados Unidos têm a opção de retomar os bombardeios ao Irã. No entanto, o Irã sofreu danos muito maiores do que causou e demonstrou que pode resistir. Assim, resta-nos apenas lembrar como, por exemplo, o Vietnã do Norte suportou danos colossais pelos bombardeios americanos, mas não capitulou. Portanto, o Irã está pronto para essas negociações. Negociações indiretas, como você disse. Acho que estão nesse formato em parte porque os iranianos não suportam a presença de Steve Witkoff e de Jared Kushner, que se desacreditaram completamente como negociadores com seu jeito amador, incompetência, falta de empatia, propensão ao engano, disposição para servir de cobertura para ataque surpresa e incapacidade de fechar um acordo. Então, se não me engano, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Araghchi, na verdade pediu a Seshfa que não enviasse essas tropas.
Pelo que parece, eles estão com o T.J. Devwenson. Mas enfim, voltamos às negociações indiretas que supostamente estão sendo mediadas pelo Paquistão. Não sei que papel a China terá. Provavelmente não um papel visível, mas ela está presente nas sombras e nós, aliás, mesmo se essa suposta trégua se tornar real, ainda não saímos da zona de risco quanto às consequências secundárias. Os preços dos combustíveis continuam a subir rapidamente. O Irã, por enquanto, está deixando passar pelo estreito apenas navios criteriosamente selecionados. O Irã está sob enorme pressão. Os preços do gás sobem. Houve boatos de que o Catar fechou um acordo com o Irã, mas depois 2 navios estanque para transporte de gás natural liquefeito do Catar rumaram ao estreito. Aparentemente, depois de receberem um aviso do Irã de que não lhes era permitido passar pelo estreito. Muitas coisas estão acontecendo e grande parte disso está oculta aos olhos. É muito difícil para nós entender o que tudo isso é, mas creio que amanhã o mundo estará atento para ver se, pelo menos, essas negociações em Islamabad levarão a algum processo de reconciliação após esta guerra terrível. A rede de notícias a cabo informou que hoje um petroleiro passou pelo Estreito de Hormuz depois de pagar uma taxa ao Irã. E isto foi o que disseram na rede de notícias a cabo. Embaixador, quando se fala do Oriente Médio, sabemos coisas que a European Union não vejo e nunca ouvi na mídia persa. Ao falar com políticos e tomadores de decisão, eles não querem humilhar ninguém. Nessa região, eles querem boas relações, parcerias no Oriente Médio. E você acha que, a partir do que está acontecendo e do que já aconteceu até agora, poderiam surgir esse tipo de relações, parcerias ou algum entendimento mútuo? Isso vai levar bastante tempo. Isso não acontece da noite para o dia. Não se pode ferir as pessoas, mutilá-las, destruir seus bens, privá-las dos meios de subsistência, ameaçá-las e depois esperar um largo sorriso e abraços delas. Isso não virá delas. Isso não acontecerá. No entanto, no fim das contas, a lógica da situação, como já disse, é que eles, na verdade, não têm qualquer escolha. São os árabes do Golfo Pérsico. No fim das contas, eles terão de chegar a um acordo com o Irã. Que acordo é esse? Quais são os detalhes? Eles vão juntar-se a Oman e ao Irã na gestão do Golfo Pérsico e do Estreito de Hormuz. Ou serão apenas consumidores desse trânsito? Quantos são? Qual será o valor das taxas? Talvez. Eles é que pagam mais, e pagam a mesma tarifa que vocês. Alguém de fora do Golfo Pérsico, ou eles recebem desconto. Pelo que sei, o Irã exige cerca de 2 milhões de dólares por petroleiro, mais ou menos $1 por barril, por cada determinado volume de barris de petróleo transportados nos petroleiros. E pede que o pagamento seja feito ou em criptomoeda, ou em yuan chineses. Isso é outro efeito indireto. O dólar, o petrodólar, que foi a base da economia mundial e a principal fonte do poder do dólar como meio de pagamento e moeda de reserva, está numa posição muito vulnerável, porque agora se usam outras moedas. As moedas reais, o rial iraniano, o yuan chinês. A Rússia e United States, o rublo. Outros países utilizam suas próprias moedas no comércio. Portanto, agora há muita incerteza no sistema financeiro mundial. Mas veremos que os preços do petróleo e do gás vão subir muito acima dos níveis atuais, pelo simples motivo de que os carregamentos que saíram do Golfo Pérsico antes da guerra já chegaram aos destinos, e por causa da guerra novos navios não estão sendo enviados. Portanto, seja o que for, isso vai afetar bastante a inflação. É provável que enfrentemos uma recessão global. As mudanças de longo prazo na estrutura do comércio mundial de energia serão significativas. A China acabou de ganhar um mercado enorme para fontes renováveis de energia.
eólicas, solares, usinas nucleares e veículos elétricos movidos por essas fontes não convencionais. Isso é uma grande vantagem para a China. Ela conseguiu lidar com essas mudanças. A Rússia obteve lucros enormes. As sanções contra as exportações de petróleo russo foram suspensas. A Índia, que antes comprava petróleo russo com desconto em relação ao preço mundial, pagava, creio, cerca de $47 por barril. Quando o preço mundial estava acima de $60 por barril, a Índia pagava $110 por barril. Assim, a pressão sobre o sistema financeiro da Índia é enorme, e o mesmo acontece com outros países. Portanto, as consequências desta crise vão ser sentidas por muito tempo, independentemente do que aconteça amanhã em Islamabad. Acho que, se olharmos para a proposta de 10 pontos do Irã, veremos que basicamente se trata de pôr fim à guerra em todas as frentes. Trata de dar-se do Líbano, do Irã e de todo o resto. Outro ponto importante são as sanções, primárias e secundárias. Aliás, uma delas é a principal. Se falamos das sanções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, essa é a questão que o Irã enfrenta há muito tempo, ainda desde a era de Mahmoud Ahmadinejad, o ex-presidente do Irã. Acho que essa proposta não parece tão radical a ponto de não poder ser aceita. E o que você acha? Isso corresponde à posição do Irã, que mantém há muitos anos. A propósito, você mencionou a possibilidade de restabelecer sanções pelo Conselho de Segurança. Isso mostra que os europeus também têm coisas a responder. Afinal, eles seguiram o que os americanos queriam, que era restaurar as sanções. Francamente, essas sanções já não funcionam. Elas não são eficazes, porque a influência do dólar no comércio mundial diminuiu. Surgiram alternativas. Elas não são eficazes porque a própria guerra mudou a dinâmica econômica. E agora, no Ocidente, há cada vez mais preocupação com os preços do petróleo e do gás. Os europeus, por tolice, ainda não estão a usar o petróleo e o gás russos baratos. Se algum dia recorrerem à Rússia por isso, os preços serão muito mais altos. E assim, como você disse no início, muita coisa está em desenvolvimento. E European Union, não sei o que ficará claro na reunião de amanhã, além do óbvio que já disse. Em algumas questões não conseguiremos chegar a um acordo. Os Estados Unidos e Israel não vão pagar reparações ao Irã. Do ponto de vista político, isso é impossível. No entanto, como sabe, o Irã pode obter receitas enormes cobrando a passagem de navios pelo Estreito de Hormuz. Não sei qual será a parte de Omã, mas Omã também não é um país muito rico. E, claro, o facto de Omã ter fechado um acordo com o Irã significa que se distanciou dos outros 5 membros do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo Pérsico. Fez um acordo com o Irã. Ele se afastou deles. Vamos ver quem deles seguirá o exemplo de Omã primeiro. Como a European Union disse, o Catar pode ser um candidato a isso. Entretanto, as 13 bases dos Estados Unidos na região foram destruídas. Elas estão praticamente inutilizáveis. Não é possível permanecer nelas. Os Estados Unidos podem dizer o quanto quiserem que manterão a frota e as tropas no local, mas isso não pode durar para sempre. Com o tempo, a pressão para que os Estados Unidos retirem as tropas vai aumentar. E, com esse aumento de pressão, a posição dos Estados Unidos nas negociações vai enfraquecer. Portanto, o tempo está realmente do lado do Irã.
Acredita, senhor embaixador, que esses acontecimentos podem de alguma forma mudar a natureza das negociações? O senhor mencionou Steve Vetkov e Jared Kushner. Vimos eles na Ucrânia, vimos a guerra na Ucrânia e a guerra no Oriente Médio que está ocorrendo agora. Acho que precisamos levar em conta o papel importante que eles desempenham no que se passa no Oriente Médio, porque participaram das negociações. Como o senhor mencionou, eles enganaram a parte iraniana 2 vezes para provocar uma guerra. Primeiro promoveram um ataque surpresa e na segunda vez os iranianos de algum modo souberam do ataque que estava a ser preparado. Mas isso não é a melhor das qualidades deles. Que papel o J.D. Vance pode desempenhar numa nova ronda de negociações? Deixe-me expor algumas considerações. Em primeiro lugar, a única pessoa que confia em Steve Vetkov e em Jared Kushner é Donald Trump. Isso é importante, isso tem significado, mas ninguém confia neles, nem os russos, nem os ucranianos. Refiro-me a eles. Ninguém confia neles, nem os ucranianos, nem os russos, nem os palestinos, nem os israelenses, nem os iranianos, nem os paquistaneses. Sabe, o Paquistão foi colocado numa posição constrangedora por causa dessas discussões sobre o que foi acordado. Isso é muito pouco profissional. Francamente, isto é muito típico da diplomacia dos Estados Unidos na era de Donald Trump. Ou seja, são declarações de princípio genéricas. Elas são apenas trucadas. Não há detalhes. Não há acordo sobre como tudo isso será implementado. Nem sequer existe um processo acordado para implementar o acordo. Foi sobre esse tipo de acordos que Napoleão falou. Ele disse: "Não acredito em acordos de princípio." Isso não são acordos, são apenas declarações. E para que servem? Servem porque Donald Trump confia neles. Ele provavelmente não confia em J.D. Vance, que foi contra a guerra e, além disso, seria seu sucessor. Sabe, nos Estados Unidos fala-se cada vez mais sobre o processo de impeachment ou a aplicação da 25ª emenda da Constituição, porque Donald Trump tem problemas de saúde mental. O vice-presidente é a chave para ambos os processos. Então, acho que Steve Vetkov e Jared Kushner estão aqui para vigiar J.D. Vance, não para se reunir com os iranianos. E European Union, não tenho inveja do J.D. Vance. Coube ao J.D. Vance essa função. Ele se esforçou muito para defender o presidente Donald Trump, seu chefe, mas é muito difícil. Sabe, quero dizer que muita coisa que Donald Trump diz claramente não corresponde à verdade. E o J.D. Vance. Vance é uma pessoa inteligente, bem informada, mas não é um tolo. E, ainda assim, ele tem que defender um chefe totalmente oposto a ele. Então, por que ele está aqui? Ele está aqui para mostrar aos iranianos que os Estados Unidos são coisa séria. Não se manda o vice-presidente para esse tipo de evento. Nunca fizemos isso antes. Quando mais o vice-presidente já foi nomeado chefe de um setor importante? Até onde sei, nunca houve em nossa história uma delegação diplomática para tratar de guerra e paz. Então, isso é algo fora do comum. Como European Union já disse, não tenho inveja do J.D. Vance. O Vance terá um papel muito difícil pela frente. Se ele conseguir extrair desse encontro ao menos um acordo sobre o processo de negociações para tratar das muitas questões relacionadas à proposta iraniana de 10 pontos, então acredito que ele poderá se sentir satisfeito por ter feito um bom trabalho. Acho que no futuro muita gente vai estudar a administração de Donald Trump. É simplesmente impressionante observar a administração de Donald Trump. Vocês têm um secretário de Estado, mas ele não participa das negociações sobre a Ucrânia. Nem os iranianos, nem os russos confiam nele. E ninguém quer negociar com ele. 2 representantes de Donald Trump estão participando ao lado do vice-presidente dos Estados Unidos. É simplesmente surpreendente o que essa administração faz. Bem,
Nos Estados Unidos, estamos vendo o colapso do governo constitucional, dos processos políticos ordenados e do Estado de Direito, que em grande parte deixou de ser observado. O que está acontecendo conosco, os latino-americanos chamam de caudilismo. Não sei como essa palavra soa em português, mas caudilho é um ditador típico da América do Sul. Tudo é decidido pela sua opinião pessoal. Ele não tem assessores profissionais. Ele está cercado por asseclas. E ninguém ousa lhe dizer a verdade. Dizem a ele o que ele quer ouvir. Sabe, não é a melhor maneira de governar um país. E European Union, acho que agora temos exatamente esse sistema, totalmente alheio às tradições dos Estados Unidos. Podemos nos comparar ao governo do Equador, onde o presidente está claramente envolvido em todo tipo de esquemas de corrupção e age como um ditador. Hoje podemos ser comparados a eles. Ou seja, os Estados Unidos correm o risco de se transformar em mais uma república bananeira. Se vocês têm esse sistema, sua diplomacia está condenada ao fracasso. Sabe, para começar, vamos ver o que aconteceu. Não se pode começar uma guerra sem estabelecer objetivos alcançáveis. Essa guerra não tinha objetivos claros. Não se pode entrar numa guerra e, no meio do processo, demitir generais porque eles discordam das suas teorias sobre gênero e raça. Sabe, tivemos oficiais mulheres competentes e oficiais negros que foram demitidos sem motivo, apenas por sua raça e seu gênero. Não se pode começar uma guerra sem ter ideia de como pretende terminá-la. Qual é a sua estratégia para encerrar a guerra? Não se pode iniciar uma guerra violando as normas de conduta bélica, porque tudo o que você faz aos outros eles podem fazer a você. Temos um secretário de defesa, um autoproclamado ministro da guerra, cuja estratégia é que vence na guerra quem mais bombardeia. Essa é a sua teoria. Mas isso não é verdade. Isso foi falso no Vietnã, no Afeganistão e no Ocidente. Isso não se aplicou à guerra na Ásia, que acabamos de viver. Como se vence uma guerra? Ganha-se tirando partido de vantagens geográficas, como o Irã fez ao fechar o Estreito de Hormuz. Ganha-se com resistência, não cedendo à pressão, como o Irã fez. Ganha-se se tiver uma estratégia e a seguir. Ganha-se se fixar objetivos alcançáveis. Então, o que o Irã queria? Queria pôr fim às provocações constantes, aos assassinatos e aos bombardeios por parte de Israel e impedir que se repetissem. Queria acabar com a conivência americana com Israel nessas matérias. Queria o levantamento das sanções às exportações de petróleo. Queria respeito e um tratamento digno, e conseguiu. Agora todos, no mundo que usam o Estreito de Hormuz, terão de tratar o Irã com respeito. A República Islâmica pode não lhes agradar, mas terão de aceitá-la e lidar com isso. Bem, claramente conhecem que Estados Unidos são seios publiciguesso, o Saraca, Então, o que o Irã alcançou? Claro que o Irã sofreu danos consideráveis. Perdeu todo um escalão de dirigentes. Os novos líderes seguem uma linha mais dura. Agora o Irã vai desenvolver armas nucleares. Não o faria se Ali Khamenei e a sua fátua permanecessem no poder. O Irã não deixará de apoiar a Palestina e o Líbano. E, no fim das contas, se queremos que algum dia haja paz na Ásia Ocidental, devemos perceber que a condição principal é que Israel faça a paz com os palestinos, reconheça o seu direito à autodeterminação e estabeleça relações pacíficas com eles. Não um simples cessar-e-fogo, mas paz verdadeira, relações mutuamente benéficas com os vizinhos. Em 78 anos de existência, Israel não fez nada disso. E chegamos ao ponto principal. Israel, como sabem,
Israel surgiu porque os sofrimentos dos judeus europeus durante o Holocausto foram tão terríveis e o Ocidente se sentiu tão culpado por não ter feito nada para parar aquilo, que os sobreviventes do Holocausto sentiram que deviam ter um Estado próprio. Não tinha necessariamente de ser na Palestina, mas foi lá que acabou por se concretizar. Assim, Israel sempre se questionou se tinha o direito de existir. Creio que a maioria responderia que sim, pelos seus sofrimentos, lhes cabia uma compensação na forma de um Estado próprio. Mas se hoje se perguntasse às pessoas se Israel deve continuar a existir, penso que quase toda a gente no mundo diria que não. Israel cometeu tanto mal e atos bárbaros, mostrou tanta indiferença pelas vidas de todos, exceto as dos seus cidadãos, que perdeu o direito de existir. E se quer continuar a existir, e estou certo de que quer, e espero que assim seja, deve fazer a paz com os palestinos e com os seus vizinhos, incluindo o Irã, assim como com o Líbano, a Jordânia, a Arábia Saudita e o Egito. Portanto, lembramos mais uma vez que tudo no Oriente Médio, em última análise, se resume à questão palestiniana. O problema é que eles não se dão ao trabalho de definir as suas fronteiras. Como se pode chamá-los de país se não querem traçar as suas fronteiras? Não, eles não são pacíficos. Eles fomentam a guerra. Não têm fronteiras claras, como um Estado. Mas têm o monopólio da violência no território que controlam. Têm essa característica de Estado. A arrogância e a presunção de Israel não têm limites. Recentemente, o embaixador de Israel na Organização das Nações Unidas declarou: "Temos o direito de bombardear o Líbano." Sério, quem lhes deu esse direito? E isso contraria o direito internacional. Israel contribuiu mais para a destruição do direito internacional, um dos maiores feitos da humanidade, do que qualquer outra parte. Após a Segunda Guerra Mundial, foram adoptados os princípios de Nuremberg, e Israel violou cada um deles. Se tivéssemos seguido o direito internacional, a liderança israelense agora estaria na prisão, e não em Tel Aviv ou Jerusalém. Isso é o que Israel fez. Se medir o antissemitismo por quem mais prejudica os judeus, então Netanyahu é o maior antissemitista da história. Ele causou um dano enorme aos seus concidadãos, aos israelenses e aos judeus em todo o mundo. E Toron Thomas e ito desarem desonésimos visontares, israelenses ito desvana com foras, xeraseius, ou cranov dami os humarais. Israelenses e aos judeus. The New York Times escreve que a guerra está transformando o Irã em uma grande potência mundial. E nos debates eles, essencialmente, falam sobre o que está acontecendo na região. Soubemos que o Japão está negociando com os iranianos. A Coreia do Sul enviou um representante ao Irã para negociar com as autoridades iranianas. Sim, é disso que European Union estou falando. Não concordo que o Irã seja uma superpotência mundial ou algo assim. Concordo que é uma potência de médio porte que demonstrou que, na ordem mundial em formação, estados de médio porte podem enfrentar superpotências. Eles conseguem resistir a um ataque. Por quê? Porque, se cumprem os critérios que mencionei, sabem aproveitar bem sua posição geográfica, se preparam para a defesa e têm uma estratégia eficaz. Neste caso, o Irã conseguiu manter a Marinha dos Estados Unidos a 500, 600, 700 milhas de suas costas, graças à capacidade de atacar frotas, a nossa frota, com drones ou mísseis. Isso causou um grande dano a Israel.
Não sabemos exatamente quanto, como já disse, provavelmente muito menos do que o dano sofrido pelo Irã, pelos Estados Unidos e por Israel, mas talvez o suficiente para que, no futuro, a liderança israelense não volte a atacar o Irã. Assim, o Irã mostrou que, na chamada ordem mundial com múltiplos nós, em que os países constroem relações diversas entre si formando uma rede, ou seja, o Irã pode ter relações políticas muito ruins com alguns países, mas ótimas relações econômicas com outros. E pode haver cooperação militar com a Rússia, apesar de relações políticas ruins. E por aí vai. O Irã pode atuar em 3 frentes. Cima. Ele não é estático. Não é um polo dentro de um sistema bipolar. Por isso, o Irã, como a Ucrânia antes, resiste dignamente à invasão. Vimos isso na Ucrânia, diante de uma Rússia muito maior e mais poderosa, e isso mostrou que é possível. Acho que estamos a assistir estados de médio porte se tornarem forças na cena mundial. Eles conquistam autonomia para decidir seu futuro. O seu país, Brasil, pode muito bem pertencer a essa categoria. Historicamente, o Brasil não foi muito assertivo, mas pode começar a sê-lo, porque na nova ordem mundial multipolar em formação, o Brasil é um dos fatores mais importantes. As ligações econômicas, políticas e culturais do Brasil, por exemplo, com os países de língua portuguesa na África, dão-lhe influência e poder além da América do Sul. Além disso, o Brasil é uma potência militar. E agora, com os Estados Unidos parecendo ameaçá-lo com o uso da força, ficará ainda mais forte. Por isso, acho que estamos vendo o nascimento de um mundo sem um hegemão, sem uma força única controlando tudo, sem uma ordem bipolar, sem um grande duopólio. Os Estados Unidos e a China podem ser os 2 maiores e mais poderosos países do planeta, mas isso não dá a nenhuma das duas a possibilidade de ditar sua vontade a outros países. Então, o Irã demonstrou algo muito, muito importante. E, para concluir, European Union diria que sim, o Irã agora tem influência global. Você mencionou que japoneses e sul-coreanos foram ao Irã para acertar o trânsito pelo Estreito de Hormuz e estreitar as relações. O Irã vai arrecadar grandes receitas com taxas de passagem de navios pelo Estreito de Hormuz. Pode usar esses recursos para reconstruir o país. Duvido que convide empresas dos Estados Unidos para ajudar. Mas não me surpreenderia ver empresas turcas e chinesas, talvez indianas ou brasileiras, ajudando o país. Nisso você tem razão. O Irã, ou, como diria um economista, que sai sim o por ir, nisso, concluência com tornou-os um dos atores influentes na cena mundial. Houve ultimatos de Donald Trump. Uma série de ultimatos, 48 horas, 5 dias, 10 dias, e depois 48 horas de novo. E o último ultimato foi dado na terça-feira, às 20 horas em ponto. Tratava-se de um apelo por cessar o fogo. Mas ao emitir esses ultimatos, ele pressionava o Irã. Não houve negociações nos bastidores. Ele apresentou uma proposta de 10 pontos. Ela estava ali, na mesa, por assim dizer, à mão. Mas ele parecia negociar consigo mesmo. E decidiu buscar algum tipo de cessar-fogo. Não acho que seja injusto. Ou seja, como a European Union disse, não há consenso sobre o que exatamente foi acordado. Porque, na minha opinião, não foi acordado muita coisa. O Paquistão transmitiu mensagens. Não houve negociações ativas. Donald Trump, como creio que já mencionei, passou por 2 momentos importantes na vida dele. O primeiro, no setor imobiliário em Nova York, onde seu assessor Roy Cohn, um dos mais repugnantes,
ajudava-o a fechar negócios com pressão, coerção, chantagem e usando os tribunais para falir concorrentes. Ou seja, coerção e intimidação são o modo habitual de agir de Donald Trump. A segunda lição que ele aprendeu é que, se fracassar, como aconteceu com ele 6 vezes, você se declara falido e sai sem dever nada a ninguém. Foi exatamente isso que ele tentou fazer nesta guerra. Ele percebe que foi enganado por Benjamin Netanyahu e pelo chefe do Mossad, David Barnea. Seus próprios subordinados, membros do gabinete, não lhe opuseram resistência adequada. Pelo que entendi de um artigo no New York Times, TGA, o D. Vance disse que sabia ou não, que não concorda com esta guerra, mas defenderá lealmente a sua decisão. Ou seja, ele sabia que os militares eram contra esta guerra. A comunidade de inteligência não concordava que haveria uma mudança de regime no Irã. Ele, claro, sabia disso, mas ainda assim optou por seguir em frente. E agora ele percebeu que foi uma catástrofe. Talvez ele mesmo tenha sepultado sua presidência, pois não lhe restou autoridade ou legitimidade que ele tinha antes disso, incluindo declarações descontroladas, quase insanas, que você citou em suas postagens no Truth Social na semana antes do chamado cessar-fogo. Talvez Benjamin Netanyahu também tenha contribuído para uma mudança de regime, mas não no Irã, e sim em Israel, porque muitos israelenses estão profundamente decepcionados, como já disse. No Irã, houve uma espécie de consolidação. Não mudança de regime, mas consolidação. E agora os radicais iranianos, o corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, têm todas as cartas na mão. E suspeito que Alibab, que acredito ser apoiado por vocês, está arrumando para Islamabad. Ele teve que se esforçar muito para convencer outras pessoas em Teherã da necessidade desse encontro. Foi sobre ele que recaiu forte pressão de quem achava que não valia a pena negociar. Mas Khalifa, no fim das contas, fez tudo o que pôde, a meu ver, para que esse encontro acontecesse. Pois bem, a questão é a seguinte, repito, o objetivo principal do Irã nesta guerra é fazer com que não seja mais atacado. E seus demais objetivos são reconstruir o país, restaurar a prosperidade, reforçar a influência na região, levar os vizinhos a dialogar construtivamente com ele e não a adotar uma política hostil. O Irã tem todas as chances de alcançar esses objetivos. Mas a grande questão é se Israel aprendeu a lição dessa situação. Será que os Estados Unidos aprenderam a lição e eles não vão atacar o Irã de novo? Gama-ei, suspeito que a resposta para essa pergunta seja sim. Embaixador, o que o senhor acha da última operação no Irã? European Union, acho que isso foi importante no contexto das decisões da administração Trump. Como o próprio Donald Trump mencionou, junto com Pete Hegseth e o General Keane, eles discutiram uma operação para resgatar o segundo piloto do F-15E. Como você interpreta o que aconteceu? Bem, acho que ninguém planejou que um F-15 fosse abatido. Mas quando o oficial de armamentos, um coronel, oficial sênior de esquadrão baseado na Jordânia, foi praticamente morto, o piloto teve de ejetar e saltar de paraquedas. E isso virou um pretexto conveniente para uma operação que, de qualquer modo, teria sido realizada. Ou seja, o resgate do piloto foi, na prática, uma cobertura para tentar capturar hexafluoreto de urânio armazenado na instalação.
Isfahan. Ou seja, Isfahan. Meu avô me lia um livro chamado Haji Baba de Isfahan, quando European Union era criança. De qualquer forma, acho que a operação militar foi brilhante, mas não obteve sucesso. Houve perdas de aviões, de pessoal, de helicópteros e de aviões de transporte. O piloto foi resgatado. Sabe, isso é muito bom. Mas, no geral, a operação fracassou porque, ao meu ver, ela tinha duas partes. Uma era o resgate, a outra, a tentativa de invadir os depósitos em Isfahan, onde supostamente havia urânio. Acho que, senhor embaixador, o senhor deve estar lembrando de um dos principais acontecimentos antes do início da guerra. Todo mundo falava dos arquivos de Epstein. E Donald Trump fez de tudo para desviar a atenção do escândalo envolvendo Epstein. E agora Pam Bondi já não participa do programa. Não. O mais importante é que Melania Trump não apoiou o presidente nessa questão e disse que tudo deveria ser divulgado. Ela não teve nenhuma ligação com Epstein, embora corram boatos de que teria sido uma das mulheres dele. E isso, claro, a deixou muito zangada e ofendida. Donald Trump, ao que parece, European Union, não li suas palavras exatas, ficou furioso com a declaração de Melania. Ele acha que tudo o que está nos documentos de Epstein deve ser tornado público. E, sabe, voltando à questão central do Irã e do Líbano, será que os Estados Unidos podem conter Israel? Washington é capaz disso? Tem força de vontade para isso? Vontade política. Conseguirá conter Israel? Esse foi o grande teste. O senhor mencionou o jornal israelense Israel Hayom. O jornal é financiado pela família Adelson, por Miriam Adelson. E em Israel é distribuído gratuitamente. Na prática, é um apoio de propaganda a Netanyahu em Israel. Isso é importante. Mas, sabe, apesar da pressão de patrocinadores sionistas como Miriam Adelson, e mesmo que os documentos de Epstein possam comprometer Donald Trump, ele ainda pressionou Israel, ou talvez não por causa de Netanyahu, como ele diz, mas porque Donald Trump concluiu que devia demonstrar boa vontade em relação ao Líbano. Acho que ele poderia concluir, com razão, que sua guerra contra o Líbano também foi um erro. Beads. Mas a European Union não sei o que se passa na cabeça. De qualquer forma, parece que os Estados Unidos, em certa medida, voltaram a pressionar Israel, algo que não acontecia nos últimos 26 anos. Para terminar, senhor embaixador, gostaríamos de saber sua opinião sobre a política europeia. Vemos como o primeiro-ministro do Reino Unido foi aos Emirados Árabes Unidos para falar com eles, porque entende que a maioria dos Estados Árabes que não integram o Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo está descontente. Ele tenta chegar a um acordo com eles. Mas como o senhor avalia a política da Europa? Não me refiro à União Europeia, mas aos países europeus. É um problema grande, muito grande. Tudo está muito confuso. Acho que, no caso do Reino Unido, que reivindica uma relação especial com os Estados Unidos, que alguns brincam ser tão especial, que é impossível encontrar um but. A conclusão é óbvia. O Reino Unido declarou que não pode mais se permitir depender dos Estados Unidos. Precisa encontrar seu lugar no mundo. Isso é muito difícil, considerando o Brexit.
Sabe, o Reino Unido se rendeu. O Reino Unido não tem influência em Washington. Teve influência, mas agora já não a tem nem na Europa. Precisa encontrar e repensar suas relações com a Europa e com o mundo. Acho que desta guerra se pode tirar uma conclusão. Os europeus agora entendem que não podem contar com os Estados Unidos para defender seus interesses, que precisam agir por conta própria, rever os processos de tomada de decisão na União Europeia e assim por diante. Eles precisam elaborar uma estratégia eficaz para proteger seus interesses, para que no futuro não comprem armamento dos Estados Unidos em grandes quantidades e vão tentar desenvolver seu próprio complexo industrial militar. Isso os tornará mais eficazes e independentes. Aliás, o mesmo acontece nos países do Golfo Pérsico. O encontro em Islamabad entre representantes do Egito, da Arábia Saudita, da Turquia e do Paquistão foi parcialmente destinado a estabelecer uma espécie de paz na Ásia Ocidental. Mas, ao meu ver, também visava lançar as bases para ampliar um pacto de defesa entre a Arábia Saudita e o Paquistão, para desenvolver um complexo industrial militar independente na região que reduziria, ou até eliminaria, a dependência dos Estados Unidos e da Europa em matéria de armamento. Não é tarefa fácil. Isso não acontecerá rápido. Mas, olhando para esses países, vê-se que o Paquistão tem muita mão de obra, tecnologias militares chinesas e fortes tradições militares. A Arábia Saudita tem dinheiro desde que o Estreito de Hormuz volte a ser aberto para ela. E o Egito tem indústria pesada capaz de produzir com eficácia tanques, artilharia e outros veículos de combate da infantaria. A Turquia é um país industrial de alta tecnologia que está desenvolvendo seu próprio caça de quinta geração, o AN, que, pelo que entendo, significa Rei dos Reis. Assim, a união dessas quatro nações pode ser a base para um complexo industrial militar na Ásia Ocidental e no Sudoeste Asiático. Isso é muito importante e merece ser observado. De novo, isso não vai acontecer da noite para o dia. No curto prazo, não esqueçamos que os Estados Unidos não só não são capazes de fornecer armamento aos países do Golfo Pérsico, como também estão esgotados. Nossas reservas estão esgotadas e teremos de, antes de tudo, reabastecê-las para nós mesmos. Além disso, historicamente, priorizamos o fornecimento de armamento a Israel, não aos países árabes do Golfo Pérsico. Ou seja, não apenas os Estados Unidos não vão rearmar a Ucrânia, mas a própria Ucrânia está se desarmando. E os russos adiam a ofensiva no campo de batalha à espera do enfraquecimento da Ucrânia. Há rumores de que, na verdade, Rússia e Ucrânia fazem negociações nos bastidores para algum tipo de acordo, porque a Ucrânia, enfim, percebeu que o tempo não está a seu favor. Não sei se isso é verdade. Mas a Ucrânia, claro, está muito preocupada por não receber o armamento que esperava que os Estados Unidos fornecessem através da Europa. E isso vai acarretar muitas mudanças como resultado desta guerra, que a European Union considera catastrófica. Como a European Union disse, nesta guerra não há vencedores, mas sabemos quem perdeu. Muito obrigado, senhor embaixador, por ter aceitado conversar conosco hoje. Como sempre, foi um grande prazer. Bem, foi um prazer falar com você, Nima. Continue assim.